Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, me manda aqui um oi. Quero saber se você está aqui comigo. Pessoal aqui que está conectado na sua cidade, fala aqui comigo, manda uma mensagem no nosso chat. Eu sempre falo da importância da participação de vocês, porque a disciplina Projeto de Vida é uma disciplina pensada para vocês, para que a gente possa discutir sobre autoconhecimento, para que a gente, de fato, se conheça, identifique aquilo que faz parte da nossa identidade, da nossa personalidade. E agora, nesse segundo semestre, a gente está discutindo um pouco mais conteúdos envolvendo o trabalho, que é algo fundamental, gente? Impacta a nossa vida de uma forma direta. E vocês estão aqui na terceira série do ensino médio, estão terminando a educação básica. É claro que aí o trabalho, uma escolha de uma profissão, já está fazendo mais parte da vida de vocês. É por isso que a gente está discutindo sobre esses conteúdos aqui nas nossas aulas de projeto de vida. Então, a gente já discutiu, por exemplo, o que é trabalho, as mudanças que o trabalho passou ao decorrer, da história. Então, é um conteúdo muito importante, gente, ainda mais dentro dessa sociedade que a gente vive, uma sociedade capitalista. Então, para que eu consiga sobreviver, para que eu consiga me sustentar, eu preciso ter uma fonte de renda, para que eu consiga me alimentar, ter utilizar o transporte, a educação, a saúde, porque tudo isso foi virando uma mercadoria, Então, por isso mesmo que a gente está discutindo aqui sobre o mundo do trabalho, tá certo? E aí, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o mundo do trabalho em relação, o que são relações profissionais, o que isso significa, Então, primeiro, quando a primeira pergunta é: o que são relações de trabalho? E aí a resposta é muito simples. Essas relações de trabalho são os vínculos estabelecidos no universo do trabalho. Beleza? Então, estou vendo aqui a Érica Fernanda, que já está aqui comigo. Olá, Érica, que bom que você está aqui, sempre me ajudando aqui na aula. Então, gente, são as relações entre o trabalho e a mão de obra. Quem é? É o que presta o trabalhador, E o empregador ou capital, que é pago pela entidade empregadora no âmbito do processo de produção. Ou seja, quando a gente está falando em uma relação de trabalho, é o vínculo que um trabalhador ele tem com uma determinada empresa. Tá certo? Então, as relações de trabalho elas são regulamentadas por um contrato de trabalho que define os direitos e as obrigações, tanto de quem emprega, de quem é empregado. E isso aqui é muito importante que a gente consiga entender. Porque quando a gente está falando em trabalho, nós já aprendemos que o trabalho ele é um direito. Ele está lá na Constituição Federal de 1988, também está na Carta da Declaração dos Direitos Humanos, que o trabalho é um direito, é a função do Executivo, a Prefeitura, o Estado, o Governo do Estado e a Presidência da República tem como função gerar renda, gerar trabalho, emprego para as pessoas, gente? Porque como que eu vou conseguir me sustentar se eu não sou herdeira, não ganhei na Mega Sena, então eu preciso de um trabalho, eu preciso desenvolver uma função para que eu possa ter uma renda. Por isso mesmo que é um direito. Está relacionado aqui com uma dignidade básica de um ser humano. E quando a gente fala em trabalho, também é muito importante que a gente se ligue em relação aos direitos trabalhistas. A gente já aprendeu aqui que as leis trabalhistas elas são de 1943. Então, gente, está muito recente, não tem nem 100 anos que a gente tem
direitos trabalhistas, né? Então, por isso que é muito importante a gente pensar sobre isso, discutir, conhecer os nossos direitos, né? Em breve vocês vão estar sendo inseridos no mercado de trabalho e vão precisar entender quais são os teus direitos. Porque se algum direito no teu não está sendo colocado em prática, como é que tu vai reivindicar se tu nem sabe quais são eles? Bom, quais são as diferenças em relação, né, entre relação de emprego e relação de trabalho? Lembra que a gente já teve uma aula aqui falando das diferenças entre emprego e trabalho, né, gente? Então, aqui, olha, vale ressaltar que as relações de trabalho se diferem, né, das relações de emprego. Porque uma relação de emprego envolve, ela está de acordo com a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Lembra de que ano é? Que é justamente durante lá o governo do Getúlio Vargas, 1943. Então não tem nem 100 anos que a gente tem aqui legitimado os nossos direitos trabalhistas. Então, quando eu falei uma relação de emprego, é porque essa relação ela precisa estar em conformidade com a CLT. Né? Ou seja, quando há prestação de serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante salário. Ou seja, relação de emprego, a gente está na CLT, então é como a pessoa, né, quando ela vai ser empregada, ela precisa ter a carteira assinada, aí vai ter o direito às férias, ao 13º salário, o direito a uma licença maternidade, tudo isso é um direito que está lá na CLT, que está quando você trabalha em um local que assina a carteira. Né? Isso aqui é o mínimo. Já uma relação de trabalho, ela é diferente. Ela ocorre quando alguns, né, dos requisitos da CLT não são preenchidos. Ou seja, não existe um vínculo empregatício. Então, um exemplo aqui, ó, se uma pessoa exerce um trabalho autônomo para uma empresa de vez em quando, então se define aí uma relação de trabalho. Geralmente, tu pode prestar um serviço através ali de um contrato, é curto, é temporário, por isso mesmo que a carteira desse trabalhador ela não será assinada. E quando o trabalhador ele é empregado e exerce a função por 40 horas semanais, e isso ocorre conforme as ordens, né, e vai depender justamente da empresa, e recebe ainda um salário para efetuar seus serviços, aí a gente está falando de uma relação de emprego, né? Então, uma pessoa que ela é um trabalhador informal, uma pessoa que ela é motorista de aplicativo, ela não tem uma relação de emprego, porque ela não tem a carteira assinada. Então, imagina uma pessoa que dirige na Uber. Né, a Uber entrou no Brasil no ano de 2014 e muitas pessoas acabaram, né, entrando nesse mundo, trabalhando dessa forma, porque a gente tem um número muito grande de pessoas desempregadas no Brasil. Quase 15 milhões de pessoas hoje no Brasil estão desempregadas e é claro, gente, que isso aí vai gerando uma grande desigualdade social, porque a pessoa ela não trabalha, aí ela também não tem acesso à saúde, à educação, à moradia. Então, vai virando ali uma bola de neve de desigualdades, né? Então, essa pessoa, quando ela trabalha de forma informal, é uma motorista de um aplicativo, por exemplo, ela não tem nenhuma relação de emprego, porque ela não tem a carteira assinada, nem, né, pela pessoa que vai lá, eu peço um Uber, eu não assino a carteira daquela pessoa. O aplicativo também não faz esse trabalho. Então, essa é a ideia, né? A gente está falando aqui de uma relação em que não existe uma relação, um vínculo empregatício. E agora, na relação uma relação de emprego, aí existe, né? Você está assegurado pelas leis trabalhistas, tá bom? A Érica Fernanda aqui comentou o Estado Novo, né, Érica Fernanda? Justamente. A CLT é de 1943, é durante o Estado Novo, a terceira fase da era Vargas, né? Porque lembra, o Getúlio Vargas passa 15 anos no seu primeiro mandato.
de 1930 até 1945. E a terceira fase, que é de 1937 até 1945, é conhecida como Estado Novo ou também a ditadura varguista. E aí é muito importante a gente lembrar, né, o marco do governo do Getúlio Vargas foi, de fato, a reforma, essas leis trabalhistas. Mas é também muito importante a gente falar aqui da classe trabalhadora, que gerou muita pressão para que essas leis trabalhistas elas pudessem ser aprovadas, né, gente? No início do século XX, o Brasil, principalmente ali só dentro da cidade de São Paulo, tinha mais de 100 mil operários. Então não tem como, né? A galera não tinha era uma jornada de trabalho longa, poderia ser demitida a qualquer hora, não tinha segurança no trabalho, não tinha nenhuma lei trabalhista. Então é uma conquista da própria classe trabalhadora que pressionou o Estado para que essas leis elas pudessem ser aprovadas, tá bom? Olha, e o que diz a CLT sobre as relações de trabalho? É preciso dizer inicialmente, gente, que uma das partes envolvidas nas relações de trabalho é o empregado. Ou seja, é a pessoa que exerce a função em troca de um salário, né? Então, quem é esse empregado? É toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, para tu dizer, eu estou em um emprego, é porque você tem a carteira assinada, você tem as leis trabalhistas, elas vão estar presentes, tá certo? Então, o colaborador é o trabalhador subordinado, né, ao qual ele vai receber essas ordens, ele vai cumprir tarefas, pode prestar pessoalmente os serviços. Então, ele é uma pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a um empregador, né, de forma pessoal, mediante salário e sob dependência daquele. Isso aqui é o que a CLT diz, quem é esse trabalhador, tá certo? Bom, e qual é a definição de empregador? Porque aqui é o quê? É o empregado, desculpa, né? É a pessoa física que presta serviços e ela precisa receber um salário. É isso que vai fazer essa pessoa ser né, identificada como empregado. Agora, o empregador é aquele que contrata o trabalhador aos seus serviços de uma forma remunerada, obtendo desta forma a prestação de trabalho. O empregador ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Então, tu pode responder, ter uma empresa ali, tu mesmo responder, né, pela essa relação de trabalho, ou então a empresa, né, a pessoa jurídica é que responde. E aí, é muito interessante a gente conseguir identificar isso aqui, porque, como eu expliquei, né, gente, é a base. E lembra que salário, uma forma remunerada, é algo, né, não foi assim sempre na história, né? Lembra que a gente aprendeu aqui que durante a Revolução Industrial, na metade do século XVIII, na Inglaterra, foi que começou a se falar pela primeira vez em salário. Porque antes dessa Revolução Industrial, ali na metade do século XVIII, por volta de 1750, as pessoas elas trabalhavam de uma forma manual, de uma forma artesanal, né, dentro ali de uma forma coletiva, nas oficinas, entre a família. E com essa Revolução Industrial, essas relações elas foram mudando. E elas foram mudando justamente porque aquele trabalho manual, artesanal, ele não era mais valorizado. O trabalho que essas pessoas encontravam era justamente dentro das fábricas, né, em que o ser humano ele foi sendo substituído lentamente pela força das máquinas, né, gente? A máquina ela não adoece, a máquina ela não engravida e, principalmente, a máquina não reivindica direitos. Então, era uma forma, né, daquele trabalho durante a Revolução Industrial ser um trabalho muito rápido. E aí,
É isso que eu quero que vocês se lembrem, né? Que as relações de trabalho, elas foram mudando ao longo da história. Nem sempre foi assim. Então, foi ali dentro daquela revolução industrial que aquele trabalhador, a única coisa que ele possuía era a sua força de trabalho. E aí, ele recebia um salário, né? Geralmente ali no final da semana, ou até no final do mês. Mas, dentro ali daquela revolução industrial, dentro daquelas fábricas, os trabalhadores eles não tinham nenhum direito trabalhista, né, gente? Então, é claro que isso é muito impactante, é claro que isso aí gera, né, mais uma vez, uma desigualdade social. E a gente estuda isso, né, lá na sociologia com o Karl Marx, que é um crítico do sistema capitalista, que nós já discutimos aqui, porque ele vê que esse capitalismo ele lucra em cima da força desse trabalhador, né? E que muitas vezes esse trabalhador ele nem tem consciência de que ele está sendo explorado. É por isso mesmo que é muito importante que a gente conheça os nossos direitos, né? Para justamente evitar esse tipo de situação. Tá certo? Então, esse é um ponto aí, para mais uma vez, para a gente poder refletir. E aí, o trabalho, né, inclusive, ele é um dos temas mais estudados aí pela sociologia, né, os sociólogos clássicos, todos eles têm uma visão em relação às relações de trabalho, mas a gente pode perceber que algumas relações de trabalho, elas permaneceram ao longo da história, né? Então, e faz parte do nosso cotidiano, das nossas vivências. Então, é por isso que é importante a gente citar. Olha, então vamos aqui analisar os tipos de relações de trabalho, né, versus a CLT. Lembra, para ser um emprego precisa ter carteira assinada, ter um salário, ter os direitos trabalhistas. E a relação de trabalho não. O trabalho ele pode ser algo ali momentâneo, temporário. Tu pode só exercer uma função e pronto, tu recebe teu dinheiro ali e acabou, né? Tu não tem vínculos com aquela empresa. Um exemplo de trabalho, pedreiro, né? A gente tem, geralmente, a gente contrata ali um pedreiro, ele faz um serviço para ti. Muitas vezes é só uma relação ali boca a boca, né? Ninguém assina um contrato de fato. O que às vezes também o contrato é interessante para te dar uma segurança, tanto para você que está contratando aquele profissional, quanto para ele também, né? Para ele ter uma garantia ali de que ele vai receber aquele trabalho, vai receber aquele dinheiro por aquele trabalho que ele fez. Porque senão, como é que a pessoa faz depois? Ela ter que, né, entrar e ter que ir atrás da justiça. A gente vê muitas questões assim, justamente dessas relações de trabalho, em que como as pessoas elas não assinaram nenhum contrato, então fica muito difícil depois você ficar reivindicando, você estar reclamando por um direito, né, gente? Então, olha aqui, a gente vai ver aqui os tipos de relação de trabalho, não é de emprego. E olha, o estágio profissional, de acordo com essa lei aqui, a 11.788, de 2008, refere-se à contratação de estudantes para fins de trabalho remunerado, né? Então, o estágio, todo mundo que faz um curso superior hoje no Brasil vai chegar em algum momento que vai ter que estagiar. Existe o estágio remunerado e o sem remuneração. Então, lá e tem um obrigatório, né? Por exemplo, eu me formei em História na Universidade Federal do Piauí. Eu tive um momento que eu estagiei. Em um momento foi obrigatório, porque é aquela ideia de que é como você vai ter a prática, para aprender ali na prática, né, sobre a sua profissão. Então, eu sou professora, o meu estágio era obrigatório. Então, é uma relação que tem da Universidade Federal com as escolas públicas no Brasil. E a gente faz o estágio na escola fundamental e também, né, no ensino fundamental e no ensino médio. Eu não recebo uma remuneração por aquilo ali. Então, o estágio é obrigatório, é como se ele fosse uma disciplina do meu curso. E existe isso em todos os cursos. Vai ter no direito, na medicina, na licenciatura, na informática, né? Tu vai ter um momento que tu vai ter que estagiar. É uma espécie de treinamento.
Também dentro da universidade tem o estágio remunerado, né, em que você não trabalha às 8 horas por dia. Tu trabalha ali um período, um turno. Então, num turno tu estuda e no outro turno tu trabalha, tá certo? Então, somente os alunos regularmente... desculpa. Somente os alunos regularmente matriculados em instituições de ensino público e particular, de educação superior, de educação profissional, do ensino médio e de educação especial poderão ser considerados estagiários, né? Para tu ser um estagiário, tu precisa estar estudando, fazendo algum curso, seja técnico, seja superior, seja tecnológico. Então, aqui, a gente vai desenvolver algumas atividades nas empresas, né? Desde que estejam relacionados à sua formação. Pode ser o obrigatório e pode ser o que é remunerado, tá certo? Então, isso aqui vai existir em todas as categorias. Olha, além disso, o estágio profissional, ele também é uma das relações de trabalho que possuem mais requisitos, né? Por exemplo, tem jornada diária máxima de 6 horas, porque se entende que o estagiário, ele trabalha e também estuda. Então, uma jornada máxima de 6 horas, e aliás, né, não há possibilidade de horas extras. Porque tu tá ali desenvolvendo aquela função, na teoria não é para o estagiário fazer hora extra, né? Isso aí é proibido. E, além disso, deve ser intermediado pela instituição de ensino, né? E o tempo máximo do vínculo de estágio é de 2 anos. Então, quando você for lá fazer seu curso superior e você vai estagiar, é a instituição de ensino que você estuda que vai intermediar essa relação. Então, provavelmente, é a universidade, ela que faz o contrato, tu leva até a empresa que tu vai trabalhar, a empresa assina, depois tu leva o contrato de novo para a universidade. É uma forma também de segurança que aquele estagiário vai ter. E caso essas regras aqui elas não sejam respeitadas, há a possibilidade de que haja a possibilidade de que acabe esse estágio, né, gente? Isso significa que, nesses casos, há o reconhecimento de que se tratava, na verdade, de uma relação de emprego, né? E o estagiário, por isso que o nome é estagiário, ele não é um empregado daquela empresa. Ele está ali, né, apenas por um momento, de no máximo 2 anos. É uma possibilidade que ele tem de aprender na prática sobre a sua profissão. Porque essa é uma grande questão no Brasil, né? A gente não tem como você se formar em qualquer curso que seja superior ou técnico, sem tu estagiar, sem tu levar aquilo ali para a prática, né? Então, imagina, eu sou professora, não teria como eu me formar no meu curso, né, que minha graduação foi História, sem eu ter ido fazer aquilo ali na prática, ser professora na prática, entender como é que funciona uma sala de aula, quais são ali os meus objetivos em relação à minha aula, qual é a minha didática, de que forma que eu me comporto com aqueles alunos. É uma espécie de treinamento. Então, o estágio é algo muito importante, porque a gente aprende na prática, de fato, sobre aquela determinada profissão que você está aprendendo, né? E aí, por isso, gente, aqui, uma pessoa, uma empresa, quando ela contrata um estagiário, precisa ter a obrigação de pagar todas as verbas empregatícias do tempo de vínculo. Então, por exemplo, o estagiário, ele tem um piso salarial, tem o recolhimento do INSS, o pagamento de FGTS, o 13º salário, tá certo? Bom, então a gente já viu aí o estagiário, todo mundo entendeu, né? Agora a gente vai ver aqui sobre o autônomo. Gente, olha, então quem é esse autônomo? É o profissional que não possui vínculo empregatício. Ele trabalha de forma independente, ou seja, não é funcionário de nenhuma empresa. Ele é autônomo, é aquela ideia de que você é o seu próprio chefe. Então, você cria a sua própria jornada de trabalho, né? Então, esse trabalhador, ele não tem nenhum vínculo empregatício ao exercer a sua atividade profissional.
né? Ele não tem ali uma empresa, ele não tem que bater o ponto, ele não tem o horário para chegar dentro daquela empresa. Então, autônomo, tu pode ser... Imagina que tu é um arquiteto, né? Que é um trabalho, tu pode ser um trabalhador liberal, ou seja, tu é um arquiteto, tu tem uma profissão, e aí eu vou fazer a reforma da minha casa, eu contrato o serviço aqui da Érica, que é arquiteta. Geralmente, né, a Érica, ela vai me dar um contrato, eu vou ter que assinar, me responsabilizar em relação a pagar a prestação de serviço da Érica. Beleza, ela é minha arquiteta. Ela não está lá na minha casa todos os dias, ou ela não está lá dentro da minha empresa todos os dias. Quando eu precisar da Érica para ela fazer um projeto, eu chamo, a gente faz um contrato ali novamente, ela me dá uma proposta, né? E aí, se eu quiser, se eu aceitar aquela proposta, eu pago o trabalho da Érica. A ideia é essa, né? Então, eu não tenho um vínculo empregatício com a Érica, que é a minha arquiteta. Eu não vou pagar um salário para ela todos os meses. Eu não vou pagar, não vou assinar a carteira dela. É só um contrato de trabalho. Então, aqui nesse caso, né, o trabalhador no caso a Érica, que é autônoma, arquiteta, é a Érica que vai ter que fazer o próprio recolhimento dela do INSS, né? Se ela quiser, né, gente, se tiver a possibilidade dela se aposentar, a aposentadoria é justamente toda a contribuição que tu fez para o Estado ao longo da tua vida nas tuas relações de emprego. Então, se eu sou autônoma e eu quiser me aposentar em algum momento, né, eu vou ter que fazer ali, vou ter que pagar o INSS por conta própria, né? Então, além disso, esse trabalhador ele também não tem direito às verbas tradicionais desse emprego, né? Que é o que? É o 13º salário, é uma jornada de trabalho de 8 horas, é a licença maternidade, é o 13º, direito às férias, né? Então, é tu que é a tua própria chefe. É tu que vai ter que se organizar aí, né? Então, aqui, né, a gente está falando desse trabalhador que presta serviços por conta própria. E a gente tem muitos trabalhadores assim, né, que são conhecidos também, são autônomos ou trabalhadores liberais, em que basicamente mantêm ali relações de trabalho e não de emprego, né? E aí, ainda tem aqui dentro da galera que é autônoma, a gente tem pessoas, um pedreiro é uma pessoa autônoma, uma pessoa que tem ali, ela vende uma água, ela vende um bombom no centro, ela é autônoma, né? Então, ela foi procurar uma forma de sobreviver em que não tem uma relação de emprego. E aí, gente, é muito bom a gente pensar, porque a gente sempre fala assim, mas isso é legal, porque a pessoa ali ela é a própria chefa dela. Beleza, é a própria chefa dela. Mas a gente precisa lembrar que também, né, devido a essa quantidade muito grande de pessoas desempregadas. Então, se não tem geração de renda, a pessoa ela precisa sobreviver de alguma forma. Não tem como ela ficar ali esperando, né? Então, ela parte para tentar sobreviver, criando ali a sua própria forma de trabalho. Certo? Bom, outra forma aqui de trabalho é o trabalho voluntário, que é também um trabalho, né? Não é remunerado, tá vendo? Tu faz um trabalho voluntário de acordo aí com os teus interesses, né? O trabalho voluntário é uma atividade não remunerada, prestada por uma pessoa, pode ser por uma entidade pública, pode ser de qualquer natureza, pode ser uma instituição privada, mas você não tem uma remuneração por isso, né? O trabalho voluntário ele envolve muito aquele sentimento de empatia, de você se preocupar com o outro, é um sentimento de solidariedade, né? De você pensar como que um determinado grupo social está, né? Hoje, por exemplo, eu vi aqui uma matéria em São Paulo, né? A gente está aqui entrando no BR-Obró, no Piauí, que é um período mais quente, mas na cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, está passando por um inverno, né? Que tem temperaturas que são bem baixas e que é bem comum a gente ver alguma notícia de uma pessoa que infelizmente morreu na rua porque estava com frio, né? Pessoas que se encontram em uma situação de vulnerabilidade, né? Então, essas pessoas que são
né, moradores, né, de rua, gente, é uma vulnerabilidade ao extremo. E aí muitas ONGs fazem esse trabalho de levar um agasalho, uma touca, um sapato, uma luva, comida, material de higiene. Então isso é um trabalho voluntário, né? Envolve aí a tua empatia com o outro, de tu se preocupar com aquela pessoa que está em uma situação de rua passando frio e fome, né, gente? E nós vemos muito esse trabalho de pessoas, né, individuais, de fato, e também muitas ONGs, né, que é um trabalho assim mais coletivo. Então, pode envolver, tu também pode ter um trabalho voluntário. Aqui na cidade de Teresina tem um grupo que de vez em quando, né, fazem ações para recolher o lixo que fica ali na beira do rio. Então, isso também é muito significativo, né? A ideia da gente pensar, da gente proteger aquela natureza. A gente tem pessoas que fazem um trabalho voluntário levando comida e água para os animais que vivem também em situação de rua. Existem projetos que é de castração solidária, né, para castrar gato, né, que acaba se reproduzindo muito. Então, são muitos os exemplos, né? Eu lembro que eu trouxe até aqui uma vez para a gente. Eu citei um caso aqui de uma moça, agora eu não vou lembrar o nome, mas é um salão de beleza na cidade de Campo Maior, em que a dona desse salão ela fez uma ação que era para poder. Ela foi pedindo, né, para as pessoas doarem absorventes, material de limpeza, né, de higiene, na verdade. E ela doava esses absorventes para mulheres ali que se encontram em uma vulnerabilidade social. Fosse mulheres que vivem, né, em situação de rua, ou meninas, jovens ali que vivem dentro das periferias, porque aqui no Brasil a gente tem algo conhecido como pobreza menstrual. Né, que basicamente, gente, a mulher não tem um absorvente. Então é algo muito triste quando a gente para pensar nisso, né? Eu, pelo menos, enquanto mulher, penso muito nisso. E mulheres também que se encontram dentro do sistema carcerário, que não tem absorvente, então muitas vezes acabam utilizando ali um pano, né, para poder segurar aquele fluxo menstrual. E aí depois tem toda a questão do higiene. Será que esses panos eles estão bem lavados? Eles pegam o sol para que ela possa utilizar novamente? Então é algo que é muito pequeno, é algo muito básico, né? Mas que a gente também teve um projeto de lei aí que foi negado pela presidência para que pudesse fazer essa distribuição de absorventes para meninas e mulheres em situações de pobreza. Então, isso é muito importante para a gente refletir, para a gente conseguir ter empatia com outras pessoas. A gente fala tanto que quer uma sociedade que seja justa, que seja igualitária, e a gente cobra muito do poder público, e é óbvio que tem que cobrar mesmo, né, porque o poder público tem ali a sua função, mas aqui o trabalho voluntário é aquela ideia de que eu também posso fazer algo para ajudar alguém, né, eu ter a empatia, me preocupar com uma outra pessoa. Então, aqui o trabalho voluntário também é algo bem importante. Olha, eu trouxe até aqui alguns exemplos, né, de exemplos de trabalho voluntário. Olha, eu trouxe 2. Primeiro, os animais, o meio ambiente, um dos trabalhos voluntários mais comuns que está associado ao cuidado com a natureza, né? Por meio de projetos e instituições dentro e fora do Brasil, é possível emprestar um tempo das nossas vidas para a gente poder ajudar a preservar florestas, evitar o desaparecimento de espécies ameaçadas, ou, quem sabe, até reabilitar os bichinhos maltratados e abandonados, né? Aqui na cidade de Teresina, a gente tem uma ONG, que é a Pipa, em que a Pipa, ela sempre está aí pedindo ajuda, né, gente? Porque são muitos animais, então precisa de comida, né, mínimo ali de ração, precisa de material de limpeza. Então, a Pipa ela sempre está pedindo doações, porque de fato é um trabalho, são muitos animais que são resgatados, né? Então, faz esse cuidado, cuida, dá remédio, né, para verme, alguns fazem a castração, e a ideia é que esses bichinhos eles possam ser adotados. Isso é algo muito que a gente também precisa pensar, né? A gente tem muitas pessoas que fazem aquele trabalho que é
colocar cachorro para reproduzir, para ficar vendendo cachorro, gente. Enfim, né? A pessoa é livre para fazer o que ela bem entender. Mas a gente tem tanto animal abandonado que precisa de um lar. Então, que a gente poderia, né, fazer isso, né? E a maioria desses animais, eles são vira-latas mesmo. E aí a gente, não, eu quero o cachorro que tem ali aquela determinada raça, mas que a gente possa pensar em adotar esses animais, né, que também precisam de um lar. E no Brasil a gente tem muitos, né? É até um clássico aí no Brasil, que é o cachorro caramelo. Não é isso? Que vira meme, porque, gente, cachorro caramelo está em todo lugar desse país. Não tem como, né? Então, isso é para a gente pensar um pouco, né? De também aí fazer a nossa parte. Outro exemplo de trabalho voluntário é a cultura e a educação, né? Ajudar em projetos de ensino de línguas, de pintura, de dança. Aqui na cidade de Teresina, a gente tem um centro de línguas, que eu já estudei lá no centro de línguas, e a gente paga uma quantidade bem pequena, né? Eu fiz inglês, e era 3 anos, e a gente só pagava cada 1 ano, né? Só pagava 3 vezes durante esse período inteiro, e era um trabalho também filantrópico, né? Então, claro, os trabalhadores lá recebiam seus salários, né? Mas era algo filantrópico. Então, é um trabalho voluntário, né? Tu possibilitar que aquelas pessoas, a gente tenha acesso à educação. Bom, por exemplo, se tu tem alguma habilidade, e eu quero, né, saber aqui de vocês se tem alguma habilidade ou interesse que pode ajudar as pessoas, então procura aí por um voluntariado, né, que atue nessa tua área. A gente tem projetos de dança, de música, muitos projetos voltados justamente para a população carente, que se encontra nas periferias do Brasil. A gente já falou aqui como, gente, a arte, a educação, o esporte transforma a vida dessas pessoas que se encontram em uma situação de vulnerabilidade. Né? Uma criança que vive numa periferia e aí ela passa um período na escola, mas aí depois ela vai para onde? Se tiver um projeto social, de um esporte, de uma dança, de música, com certeza essa criança ela vai ter aquele tempo ocupado, ela vai ter a possibilidade de entender, né, de ter acesso à cultura, à educação, e é claro que isso aí também vai fazer uma mudança na vida dela, tá certo? Bom, olha aqui, outra forma de trabalho agora, que é o trabalho temporário. É o serviço prestado por pessoa física a uma determinada empresa para atender a uma demanda extraordinária, ou seja, é fora do comum. Então, trabalho temporário, olha, necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou motivado pelo acréscimo extraordinário de serviços. Não dá para entender nada, né? Mas, basicamente, aqui nada mais é do que a terceirização. É um trabalho temporário. Então, não é aquele trabalho que a pessoa, beleza, eu vou te contratar por tempo indeterminado, né? Ou eu vou te demitir em algum momento por uma questão profissional, ou você vai sair daquela empresa, beleza, mas ninguém que é contratado em uma empresa já é contratado assim, olha, vou contratar a Érica, tu vai trabalhar aqui na minha empresa durante 3 anos, quando chegar no 3º ano eu vou te demitir? Claro que não, né? Então, aqui o trabalho temporário, ele é uma espécie de terceirização. Então, para exemplificar melhor, gente, considere que é comum a terceirização das atividades de limpeza, de segurança dentro das empresas, né? O Estado, o Poder Executivo, uma prefeitura, geralmente ela terceiriza esse trabalho, principalmente na limpeza, no transporte, na segurança. Então, elas aqui, essas não são atividades fim, né? Pois não se refere aos produtos ou serviços que a empresa oferta. É um trabalho, é uma relação de trabalho. Então,
É possível que um banco, por exemplo, contrate terceirizados tanto para um atendimento ao público quanto para segurança e limpeza. Vai depender justamente ali daquela empresa, né? Geralmente é um contrato, eu contrato uma empresa terceirizada e é ela que vai fazer todo aquele processo de né, buscar pessoas para desenvolver esse trabalho naquela empresa que ela foi contratada. Então, a empresa, por exemplo, o banco, que ele contrata uma empresa terceirizada para fazer a segurança dele. O banco, ele não vai esperar a Érica chegar lá para uma entrevista e dizer, olha, Érica, beleza, vou te entrevistar para saber se tu tem afinidade com esse emprego. O banco, ele contrata uma empresa. E essa empresa é que contrata a Érica, tá vendo? Por isso que é terceirizado. Ok? No caso do terceirizado, quem vai pagar teu salário não é o banco, é a empresa. O banco paga para a empresa e a empresa repassa. Outra forma de trabalho é o profissional liberal, em que, além do autônomo, né, como a gente viu, também existe o profissional liberal. E ambos prestam serviço de uma forma semelhante. A principal diferença entre uma pessoa que é autônoma e um profissional liberal é que o profissional liberal, né, ele precisa ter uma qualificação específica para exercer sua atividade profissional. Então, lá o pedreiro, né, uma pessoa que é pedreiro, né, que é bem comum, a pessoa não necessariamente ela precisa ter feito um curso de arquitetura, de edificação, de construção civil. Foi ali geralmente um conhecimento que ela adquiriu na prática, na experiência, né, ali no dia a dia. Já uma pessoa que ela é arquiteta, ela é um profissional liberal, porque ela teve uma formação superior, né? Ela tem aquele conhecimento. Por isso que a gente diz que é um profissional liberal. Então, os profissionais liberais, por exemplo, olha, advogados, médicos, dentistas, engenheiras, arquitetas, que trabalham por conta própria. E aí vocês precisam se ligar que cada uma dessa profissão tem um conselho nacional específico que vai reger, né, as regras da profissão. Então, é a OAB, é o CRM, né, que é da medicina, a OAB dos advogados, o da arquitetura, da engenharia, acho que é o CRAS, o CREA, acho que é algo assim. Então, tem um conselho que vai criar as normas daquela profissão. Uma pessoa que é pedreiro, ele não entra dentro do conselho da engenharia civil, porque ele não tem aquela formação superior, né? Então, profissional liberal podem ser autônomos, empregados ou constituir uma empresa, devem possuir uma formação técnica ou acadêmica. O exercício da profissão pode ocorrer com ou sem um vínculo empregatício e profissões regulamentadas por organismos fiscalizadores, né? Você, para ser um profissional liberal, você precisa ter o quê? Uma formação técnica ou acadêmica. É por isso que a gente diz, né, que uma pessoa que seja pedreiro, ou a pessoa que ela vende uma água na rua, ela não tem uma profissão ali, ela não tá, a profissão dela não é, eu sou vendedor, mas ela não teve uma formação acadêmica para aquilo ali, né? Então, essa é a grande diferença, tá bom? Vocês entenderam aí a diferença de um trabalhador autônomo para um profissional liberal? Coloca aí no nosso bate-papo. Olha aqui, os tipos de relação de emprego, né? A gente viu lá o de trabalho, né? O trabalho voluntário, autônomo, o estagiário, o trabalhador, o profissional liberal. Então, gente, aqui apenas para esclarecer, é importante lembrar que existem, assim como vários tipos de trabalhadores e de relações de trabalho, o próprio vínculo de emprego apresenta várias variações, né? Então, por exemplo, o contrato para empregados domésticos tem suas próprias peculiaridades, como é o caso do recolhimento do FGTS.
né? Isso aqui, olha, o trabalho, gente, doméstico, né? A maior parte das pessoas que desenvolvem um trabalho doméstico são mulheres e, na maioria, elas também são negras, né? Então, aqui é um trabalho que é muito recente, né? Muitas pessoas, elas contratam. Então vou contratar aqui uma pessoa para ser uma empregada doméstica na minha casa, mas aí cadê a carteira assinada daquela pessoa? Cadê aquele contrato? A pessoa está ali todos os dias, 8 horas por dia, ela precisa ter um contrato, precisa ter sua carteira assinada para que ela possa ter a garantia dos seus direitos, né? Isso eu acho até que eu já comentei aqui sobre um caso que ficou muito conhecido recentemente por causa de um podcast que foi produzido pelo jornalista Chico Felice, né, da Folha de São Paulo, que foi o podcast chamado A Mulher da Casa Abandonada. Vocês chegaram a ver alguma coisa assim? Tu chegou a ver, Érica? Isso que é A Mulher da Casa Abandonada? Eu não sei se eu já comentei isso aqui com vocês. Eu acho que sim, né? Que tem um caso de uma mulher brasileira conhecida como Margarida Bonetti, em que em 1979 ela se mudou para os Estados Unidos com o seu marido e levou uma mulher, a vítima, né, que não teve a sua identidade revelada, para poder trabalhar nessa casa lá nos Estados Unidos, e ela passou 20 anos. Comentei, não foi? Que bom. E ela passou 20 anos trabalhando em uma situação análoga à escravidão. E o que é, né? Eu deveria ter colocado aqui. Acabei esquecendo, mas eu vou falar na próxima aula. Quando uma pessoa ela trabalha em uma situação análoga à escravidão, é porque ela desenvolve um trabalho e ela não recebe salário, ela não tem carteira assinada, ela não tem nenhum contrato. Ela tem. Então, essa mulher ela passou 20. Voltou? Beleza, então estou aqui. Essa mulher ela passou 20 anos nos Estados Unidos, não sabia ler, não sabia escrever, não recebeu nenhum salário durante esses 20 anos. A comida era toda regrada, né, gente? O FBI, quando foi ver a casa, tinha até correntes e cadeados na geladeira e no armário da cozinha. Então é uma situação análoga à escravidão. E acontece demais aqui no Brasil. Né? Então, as pessoas, tu quer aquele serviço, mas tu não quer pagar, né? Não quer fazer uma remuneração que seja justa para aquela pessoa. E isso é um grande problema que a gente enfrenta aqui no nosso país, né? A gente tem muitos casos, de vez em quando aparece alguém que conseguiu fugir, né, de um lugar que desenvolvia um trabalho análogo à escravidão. É muito comum também os cortadores de cana, né? São pessoas ali que vivem nessa situação, principalmente na zona rural do Brasil. E aí muitas dessas pessoas, né, gente? Então, eu lembro uma amiga. Ela fez um TCC, né, o trabalho para ela poder concluir o curso na assistência social, e ela investigou, estudou um caso que aconteceu em Monsenhor Gil, bem pertinho daqui de Teresina, de um grupo de homens que, um determinado dia, um cara chegou lá falando, olha, eu vou ali para o Pará, preciso aqui de 5 homens para desenvolver um trabalho lá na minha fazenda durante 3 meses. Na hora que acabar, todo mês eu vou te pagar teu salário. Na hora que esse serviço acabar, tu volta para o estado do Piauí. E assim foi, né? A galera foi trabalhar lá no Pará e depois nunca mais deu notícia para a família, né? Então, esses trabalhadores viviam numa situação análoga à escravidão. Trabalhavam mais de 10, 12 horas por dia, com uma alimentação muito fraca em nutrientes, e muitos deles, né, acabavam criando dívidas ali dentro. Então, precisava comprar um sabonete, uma comida para jantar, tudo aquilo ali ia ficando numa espécie de conta, né? A gente já teve muitos casos assim que foram retratados em novelas, por exemplo.
E aí a galera fica lá, gente, sem nenhum contato com a família, né? Até que o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, faz esse trabalho de resgatar essas pessoas que se encontram em um trabalho análogo à escravidão. Então é algo realmente, faz parte, né, dessa realidade, dessa triste realidade no Brasil, e muitas pessoas acabam se pegando em uma situação assim, porque a pessoa ela precisa trabalhar, ela não vê outro jeito para conseguir sobreviver. Então ela entra em uma situação assim, depois não tem como, não sabe como sair, né? Então esse é um ponto aí também para a gente refletir sobre a nossa história. Olha, gente, ainda aqui, né, nessas relações de emprego, lembrar que o vínculo de emprego, ele pode se dar por tempo determinado ou indeterminado, né? Então, outros exemplos são os vínculos de aprendizado, que devem ter assim como o trabalho intermitente, né? Geralmente, quando a gente contrata uma pessoa, é por um tempo indeterminado, né? Eu te contrato, assinei ali tua carteira, se eu vier a te demitir, foi por alguma questão, talvez porque a gente não está conseguindo ali, eu fiz um julgamento de que você não está conseguindo dar conta do seu trabalho, né? Ou então você pede uma demissão porque você quer migrar para um emprego melhor, então entra todas essas questões, né? Mas ninguém é contratado numa empresa já dizendo, olha, só quero o teu trabalho por um ano. Não, né? Assina a carteira e aí vê o que é que no decorrer do trabalho. Tá certo? Bom, aqui a gente estamos chegando, na verdade, ao final da nossa aula. Olha, a nossa próxima aula será planejamento da vida profissional, construindo a própria história. E aí eu quero falar sobre isso aqui rapidinho, porque eu quero muito que vocês reflitam, gente, que aqui a ideia não é, né, já dizer, eita, tem que arrumar um trabalho e tal. Não é isso. É que você realmente, vocês estão terminando essa fase da educação básica, logo depois vocês vão estar em um ensino superior, e aí é claro que vocês vão ter aqui, né, mais consciência em relação aos seus direitos. E eu vejo que isso é muito importante, porque, por exemplo, quando eu terminei meu ensino médio e eu entrei numa universidade, eu não tinha tido nenhuma aula dentro do ensino médio falando sobre trabalho, falando sobre qual era a profissão que eu gostaria de exercer, o que é que aquela profissão faz. Então, é muito importante, né, a gente refletir, a gente fazer toda essa discussão, tá bom? Porque, afinal de contas, a ideia aqui é que você vá construir a sua própria história, e a sua profissão, o seu trabalho, também faz parte desse processo, né? Aqui na tela, eu trouxe aqui uma tirinha do André Dahmer, que é incrível as tirinhas do André. Então, quem tiver curiosidade, procura lá no Instagram. É bem interessante, né? Ele faz algumas críticas ali. Essa aqui, por exemplo, é quadrinhos dos anos 10. Então, a gente tem um segurança, e esse segurança diz: este banco é exclusivo para portadores de necessidades especiais, senhor. A gente tem as filas, né, as prioridades dentro do supermercado, do banco, e aí muitas vezes, gente, as pessoas não têm nem noção, né, nem sequer respeitam também quando uma pessoa está lá numa fila prioritária. E aí o cara diz assim, e a vontade de largar meu emprego ridículo para viver com alguma alegria? Não é uma necessidade especial? E aí os dois se abraçam e o guarda diz sim, né? Então isso aqui mostra, gente, o conflito entre as obrigações do trabalho e as outras esferas da vida do indivíduo, né? Porque o trabalho ele acaba ocupando uma grande parte do nosso cotidiano, né? Isso é uma realidade. E aí, muitas vezes, a pessoa ela se pega em uma situação em que ela basicamente trabalha. Passa a maior parte do seu dia trabalhando, chega em casa cansado, né? Geralmente não vai ter tempo ali para o lazer, para um divertimento, porque a pessoa já está cansada do dia inteiro, depois ainda tem que pegar um transporte público, mora longe do trabalho, então muitas questões vão envolvendo, né? O trabalho, é claro, a gente trabalha como uma forma de sobrevivência, né? Existe até uma frase que diz, né? Eu não lembro quem é que diz, deve ser algum coach que diz,
trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai trabalhar, né? Mas isso não é verdade. Mesmo você gostando muito daquela atividade profissional que você exerce, ainda é um trabalho, tem muita responsabilidade envolvida nisso, né? E hoje, no momento atual, cada vez mais a gente tem discutido, por exemplo, com a síndrome de burnout, que é quando uma pessoa ela chega a um cansaço ali extremo. Né, muitas pessoas que acabam trabalhando em ambientes que não são saudáveis, que não existe um clima saudável, um clima positivo de se trabalhar. Existem muitas relações conflituosas, né, entre patrões e empregados, e é claro que isso vai gerando também muitas consequências psicológicas. Por isso que nós temos trabalhadores aí que chega o momento que eles estão no extremo, né, gente? Podem desenvolver ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de pânico, né? Também podem desenvolver depressão, né, entender que isso são doenças, né? A gente, infelizmente, ainda tem muito preconceito quando a gente fala de doenças mentais, mas a gente pode também acabar desenvolvendo isso dentro do ambiente de trabalho, quando esse ambiente ele não é saudável. Por isso, né, a gente já teve aulas aqui, por exemplo, da importância de se ter diálogos, né, dentro da família, dentro da escola e dentro do trabalho também. Porque justamente para que a pessoa ela consiga trabalhar dentro de um ambiente que seja seguro, que seja positivo, que você não fique ali ansioso, né? Que não tenha, que ninguém vá ali gritar com você dentro do seu ambiente de trabalho. Então, isso é algo muito importante, tem sido cada vez mais discutido, né, sobre esse clima organizacional, que é de que forma, né, que as relações elas são mantidas dentro do trabalho. Tá certo? Então, eu vou falar um pouco mais também sobre isso lá na nossa próxima aula, tá certo, gente? Então, eu quero aqui agradecer, né, a Érica que estava aqui comigo, participou da aula. Eu espero que você aí tenha entendido o conteúdo, que você tenha gostado. E na próxima aula a gente vai continuar aqui a nossa discussão. Tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo a você aí uma ótima semana e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.